80 de 2016. Senhor presidente, pela liderança do governo, senhor presidente, quanto está no processo de votação? Presidente. Pela liderança do governo, deputado André Moura. Tempo de líder, senhor presidente. Com o tempo de líder. Senhor presidente, obviamente que enquanto se procede o processo de votação, e obviamente que a base do governo encaminha a orientação não, para que nós possamos aqui, senhor presidente, de forma muito clara, depois de ouvir aqui todos que nos antecederam, dizer que nós ficamos cada vez mais surpresos com a oposição aqui nesta casa, em especial os membros do PT. Aqui o discurso não difere do discurso do plenário, continua sendo o mesmo. Mas é exatamente o PT, o partido que não tem legitimidade nenhuma, por exemplo, para apresentar um requerimento como esse, porque é o PT o responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do Brasil e um dos maiores escândalos de corrupção da história do mundo, que é o escândalo de corrupção da Petrobras, que aí originou exatamente toda essa investigação na Operação Lava Jato. Mas vamos lá. O PT quer aqui fazer a convocação de um ministro para aqui poder falar de um assunto pontual, perto de outras matérias muito mais importantes que nós temos que aqui legislar para o futuro desse país. Falar da questão da liberação de uma obra, e já foi dito, esclarecido junto à imprensa, deputado Elton Roberto, que o ministro Gedel ele teve uma conversa informal com um colega ministro, mas que a posição que prevaleceu foi a do ex-ministro Calheiro, ex-ministro da Cultura, que foi a que prevaleceu. Portanto, prova maior que não houve nenhum tipo de pressão. Ali o que houve foi um diálogo informal, onde o ministro Gedel já explicou isso junto à imprensa, que levou o ponto de vista dele, mas, acima de tudo, levou aquilo que o IPAC, que é o órgão equivalente ao IFAM na Bahia, do governo do estado da Bahia, do governo do PT na Bahia, que autorizou, que liberou a construção da obra, do prédio. Os argumentos que foram levados foram argumentos oficiais do IPAC. Volto a repetir, órgão equivalente ao IFAM na Bahia, do governo do estado da Bahia, do governo petista da Bahia, que autorizava a execução da obra e que, portanto, dava legitimidade para que a obra pudesse acontecer. Agora, aqui levantar a suspeita, não é infundada, de que, e acima de tudo, irresponsável, de que o ministro Gedel pode ser um dos donos, um dos sócios da construtora, é chegar ao cúmulo do absurdo e do desespero, acima de tudo. Falar aqui que o ministro Gedel deve ser o terceiro ministro mudado do governo, afinal de contas, eu quero aqui perguntar a todos os parlamentares que aqui estão, eu quero que me digam qual foi o crime cometido pelo ministro Gedel, que até agora eu não consegui enxergar. Eu quero saber. Eu quero saber qual é a diferença de cota de participação ou de propriedade. Eu quero saber aqui qual a necessidade de mudar o terceiro ministro e qual é a legitimidade que tem aqui o PT para poder falar em mudar ministros de um governo que teve anteriormente, o governo da ex-presidente Dilma, governo esse responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do país, que trocou durante o seu governo, durante pouco mais de 5 anos de governo, nada menos do que 86 ministros, muitos deles envolvidos por corrupção. Mudou, por exemplo, o ministro Zé Disseu, mentor e um dos principais aliados do grande chefe do esquema da corrupção, o ex-presidente Lula. Teve José Disseu, teve Paulo Bernardo, teve Agnello, teve Palocci, teve Erenice Guerra, teve Carlos Gabas, teve Fernando Pimentel, teve Guido Mantega, teve Deli Salvati, manteve até o final Edinho Silva, Mercadante, Jacques Wagner. E qual a legitimidade que esse governo tem aqui para falar de quem quer que seja o deputado Exalci? Com tantos ministros envolvidos. Um governo que mudou 86 ministros, grande parte deles, por conta do esquema de corrupção. Agora, manteve outros
que mesmo envolvidos na corrupção se mantiveram até o final. Então, falar aqui do ministro Gedel, que tem sido, sem sombra de dúvidas, um dos grandes responsáveis na articulação, na coordenação política do governo, para que nós pudéssemos aqui, né, aprovar na base do diálogo, de forma respeitosa, diferente do governo anterior, que não respeitava esse parlamento, que não dialogava com esse parlamento, e que nós aqui aprovamos as grandes matérias que permitem a retomada do crescimento, que permitem, acima de tudo, a estabilidade econômica, e que permitem que aí sim, lágrimas de brasileiros não voltem a descer pelas suas faces por culpa da inflação que chega aos 2 dígitos, a recessão que chega aos 2 dígitos e 12 milhões de brasileiros que choram até hoje porque perderam seus empregos por culpa da política incompetente e irresponsável do governo anterior do PT e corrupta. Então, como é que se pode falar de roubar lágrimas da nação dos brasileiros? Lágrimas estão rolando das faces de 12 milhões de pessoas nesse país que perderam seus empregos por culpa do PT, do governo anterior de Dilma. São 12 milhões de brasileiros. E que nós temos aqui, todos nós, a missão de resgatar esses empregos, e essa é a missão do governo atual, e é por isso que nós estamos aqui aprovando as matérias importantes, para exatamente a gente poder resgatar a credibilidade do país perdida por culpa do governo anterior, e que nós possamos, acima de tudo, fazer com que o país volte a crescer, volte a gerar emprego e volte a ser um país respeitado. Virar a página negra da nossa história por culpa de uma política equivocada do governo anterior. Então é dessa maneira, deputado Perondi, que nós estamos aqui fazendo com que o país volte à estabilidade, volte ao gráfico do crescimento, volte a ter confiança no mercado internacional, para que nós possamos, acima de tudo, combater a inflação, a recessão e essa herança maldita que nós recebemos do governo anterior. Falar aqui de 1 trilhão dos serviços que são pagos da dívida, que beneficia 27 mil investidores. E essa dívida, nós herdamos de quem essa dívida? Herdamos dos governos petistas, do governo de Lula e de Dilma. Se hoje se paga 1 trilhão dos serviços da dívida, é do governo de Vossa Excelência, deputada. É do governo de incompetente e corrupto de Vossa Excelência. O governo Temer é o governo responsável para resgatar o orgulho dos brasileiros, o respeito dos brasileiros, mas, acima de tudo, a credibilidade e estabilidade econômica que nós estamos resgatando. Então, aqui, acusar o ministro Gedel, se é para acusar o ministro Gedel, então vamos falar aqui. O que nós vamos falar de Zé Disseu, de Palocci, de Erenice Guerra, de Carlos Gabas, de Guido Mantega, de Deli Salvati, de Jacques Wagner, de Edinho Silva? Então vamos aqui continuar aqui na nossa missão. Acima de tudo, tendo o ministro Gedel que tem toda a nossa confiança, que tem todo o nosso respeito, para que ele possa continuar conduzindo a política desse governo aqui na Câmara, no Congresso Nacional como um todo, aprovando aqui as matérias, mesmo tendo que enfrentar, obviamente, a oposição pequena, ruidosa, raivosa, comandada pelo PT nesta casa, que só tenta prejudicar o país, que não faz uma oposição grande, maiúscula, construtiva, que faz uma oposição de que quanto pior, melhor, mas nós não vamos permitir que as matérias aqui deixem de ser aprovadas, tendo como ministro da articulação o ministro Gedel, que é um ministro correto, transparente, que dialoga com o parlamento, íntegro, que ninguém pode levantar suspeita sobre o ministro Gedel, muito menos o Partido dos Trabalhadores, responsável por tanto escândalo de corrupção no nosso país, a exemplo do Mensalão, do Petrolão, escândalo de corrupção do BNDES, do CARF. Por isso eu tenho certeza que esta base vai rejeitar todos os requerimentos que querem aqui fazer uma tempestade naquilo que não existe, e para nós isso é uma página virada. Vamos em frente, vamos resgatar o orgulho do povo brasileiro, vamos fazer que o país volte a ter credibilidade, estabilidade econômica, combater a inflação e a recessão e fazer com que 12 milhões de brasileiros não continuem derramando lágrimas pelo desemprego, culpa do PT e do governo anterior. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Vladimir. Alô.